Você já ficou olhando para o teto às 2 da manhã, com o coração acelerado e pensamentos girando como um disco quebrado? Você tenta se convencer de que está tudo bem. Você tem um emprego, amigos, um teto sobre sua cabeça. Então, por que parece que tem uma tempestade dentro do peito? Ansiedade. Essa companheira silenciosa e implacável, sempre sussurrando, sempre à espreita. Ela gruda na sua pele quando você entra numa sala cheia de gente. Aperta seu peito antes de você falar numa reunião. Te acorda no meio da noite, sussurrando dúvidas que parecem verdades. E talvez, como tantos de nós, você já tentou explicar isso. É só estresse. Muito tempo nas redes sociais. É burnout. Você rola o feed, se distrai, trabalha demais, tenta se acalmar, tenta correr dessa dor, mas ela sempre te alcança. E se nada disso for realmente a causa? E se a sua ansiedade não for só um sintoma da vida moderna, mas uma mensagem, um sinal vindo da parte mais profunda da sua mente, uma voz que você aprendeu a ignorar, uma voz que não fala em palavras, mas em desconforto, em medo, em padrões que você não entende? E se o que você mais teme for você mesmo? Isso não é só linguagem poética. É a psicologia de Carl Jung, um homem que passou a vida mergulhando no inconsciente, nas partes de nós mesmos que fingimos não existir. Ele acreditava que a ansiedade não é um defeito, é um mensageiro, uma sombra na beira da sua mente que você enterrou, reprimiu, rejeitou, mas que nunca foi embora. E o mais assustador? Quanto mais você ignora, mais alto ela grita. Quanto mais você evita, mais ela se transforma. Em pânico, insônia, pensamentos acelerados, entorpecimento. E se a sua ansiedade não fosse sua inimiga, mas sua sombra implorando para ser vista? Nesse vídeo, a gente vai fundo, além do barulho, das manchetes, dos conselhos rasos, para as águas escuras do inconsciente, onde seu eu mais verdadeiro se esconde e onde a cura começa. Porque a resposta não é silenciar essa voz, é finalmente escutar o que ela tem a dizer. Isso é o paradoxo humano. E hoje vamos encarar o segredo sombrio por trás da sua ansiedade. Você está numa fila de cafeteria. Nada demais, mas seu peito aperta. Os pensamentos aceleram. Você começa a se preocupar com o jeito que está parado. Se suas mãos parecem estranhas, se as pessoas estão te julgando. Você ignora. Mas acontece de novo. No trabalho, num jantar com amigos, em casa. Você repensa cada conversa. Repassa o que disse, o que te disseram, o que você deveria ter dito. Fica acordado à noite, olhando para o escuro, repassando erros, imaginando os piores cenários, se perguntando por que se sente tão inseguro, quando não há perigo algum. Procura alívio no celular, só para ver gente vivendo vidas perfeitas, sorrindo, relaxadas. Tudo que você não está sentindo. Acha que está ficando para trás, que é sensível demais, que tem algo quebrado em você que os outros não carregam. Você tenta aguentar firme, finge confiança nas reuniões, sorri quando o coração está disparado. Diz, tá tudo bem, quando está longe de estar. Ansiedade não é só ataque de pânico e mão suando. Ela é sutil, disfarçada. É o ruído de fundo constante que faz a vida parecer um campo minado. É a hesitação antes de falar o que pensa. O medo de ser mal interpretado. A pressão constante de ser melhor, fazer mais, aguentar firme. E aí está o paradoxo. A ansiedade muitas vezes se esconde atrás dos que mais parecem estar bem, atrás do perfeccionista, do que agrada a todos, do amigo forte que nunca desmorona. Ela se esconde à vista de todos. Você pode parecer estar com tudo sob controle, enquanto por dentro
sente que está desmoronando. E quanto mais você tenta controlar, calar, fingir que não existe, mais ela toma conta da sua vida pelas sombras. Não é preguiça, é medo. Não é fraqueza. É o cansaço de lutar uma batalha que ninguém vê. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu sou assim? Talvez tenha culpado sua infância, seu chefe, seus hormônios, seu celular. E talvez nunca tenha ousado fazer a verdadeira pergunta: e se a ansiedade não está acontecendo com você? E se ela está vindo de você? De uma parte de você que foi esquecida? Ou pior, de uma parte que ensinaram você a odiar? Vivemos num mundo cheio de explicações para a ansiedade. É o celular, é só desligar. É burnout, tire férias. E sim, sobrecarga de tecnologia, pressão social, cansaço, tudo isso importa. Mas o paradoxo é, mesmo quando resolvemos os problemas superficiais, a ansiedade costuma ficar. Você desliga o celular, mas a mente não desacelera. Larga o emprego estressante e o vazio te acompanha. Medita, faz terapia, se exercita, mas algo dentro de você ainda está fora do lugar. Por quê? Porque nos ensinaram a tratar a ansiedade como falha no sistema. Um desequilíbrio químico, um efeito colateral de viver no século XXI. Mas e se não for uma falha? E se a ansiedade for um sinal antigo? E se seu sistema nervoso não estiver quebrado, mas tentando te proteger de algo mais profundo? Carl Jung acreditava que as pessoas modernas sofrem não só por estresse, mas por falta de sentido, pela desconexão entre quem são e quem fingem ser. A gente vasculha dicas, livros de autoajuda, jargão de terapia, buscando soluções rápidas, tudo isso ignorando uma verdade mais profunda. Nos tornamos estranhos para nós mesmos. Ansiedade não é só o resultado de um mundo sobrecarregado. Às vezes, é o subproduto de um eu dividido. De reprimir o que realmente sente, para atender expectativas, de esconder quem é, para se encaixar, de abandonar seus instintos, para ser aceito. E quanto mais você se desconecta do seu mundo interior, mais alto a ansiedade grita, como um alarme que você se recusa a ouvir. Isso não é só emocional, é existencial. Não se trata só de acalmar a mente, é sobre questionar a identidade que você construiu para sobreviver. Jung chamou isso de persona, a máscara que usamos para lidar com o mundo. Mas quando a máscara endurece e você esquece quem está por trás dela, a ansiedade aparece, não para te punir, mas para te acordar, para dizer: esse não é você, para lembrar: você está vivendo a vida de outra pessoa. Talvez sua ansiedade nunca tenha ido embora, porque você só tratou os sintomas. E a causa? Ela vive nas partes de você que você exilou, nos pensamentos que você reprime, nas verdades que evita, na sombra que nunca quis encarar. Carl Jung não era só psicólogo, era um pioneiro da alma. Enquanto Freud focava nos impulsos e traumas da infância, Jung fez uma pergunta mais profunda: o que torna uma pessoa inteira? Para ele, psicologia não era só curar doença mental, era entender toda a complexidade de ser humano, a luz e a sombra. Ele acreditava que, sob nossa mente consciente, existe um mundo vasto e invisível, o inconsciente, e nele vive a sombra. O que é a sombra? É todo pensamento que ensinaram você a não pensar, todo desejo que disseram ser errado, todo medo, impulso, defeito e verdade que você reprimiu para se encaixar no molde. A sombra não é má, ela só está escondida. E quanto mais você rejeita, mais poder ela ganha. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida. E você vai chamar isso de destino.
Ou seja, as partes de você que ignora, raiva, inveja, insegurança, traumas, não somem. Elas guiam suas decisões pelas sombras, influenciam seus relacionamentos, escorrem para os seus humores, distorcem sua visão da realidade sem você nem perceber. A ansiedade, então, não é aleatória. É o que acontece quando algo dentro de você está gritando por atenção. Mas você tem medo de olhar. E quanto mais você tenta ser bom, normal, forte, mais a sombra resiste. Ela não quer ser destruída, quer ser integrada. Pense assim: se sua mente consciente é o palco, sua sombra é o caos nos bastidores que você se recusa a enxergar. Mas aqui está o detalhe: nesse caos também mora sua criatividade, sua intuição, sua autenticidade, seu poder. A sombra guarda não só o que você odeia, mas o que abandonou. E Jung acreditava que a verdadeira cura, a transformação real, começa no momento em que você para de fugir e encara a escuridão. Não para lutar contra ela, mas para entendê-la. Porque atrás de cada ataque de pânico, de cada medo irracional, de cada máscara que você veste, existe uma mensagem. Uma parte de você sussurrando: eu ainda estou aqui. Então, quando falamos de ansiedade, não estamos falando só de nervosismo ou estresse. Estamos falando do chamado da sombra e de você estar, ou não, pronto para responder. Imagine sua mente como uma casa. Os cômodos que você mostra para as visitas, sala, cozinha, escritório arrumadinho, são sua mente consciente. É onde você exibe seu melhor. Mas lá no porão, é onde mora a sombra. Está escuro, bagunçado. Você jogou caixas lá por anos, memórias antigas, pensamentos dolorosos, desejos proibidos, coisas que fez e nunca se perdoou. Você trancou a porta e disse para si mesmo: melhor assim. Mas a sombra não some. Ela espera. Ela sussurra. E às vezes, quando a pressão cresce, ela bate na porta do porão. Essa batida é sua ansiedade. É seu inconsciente dizendo: tem algo aqui embaixo que você precisa ver. Outra metáfora: pense na sombra como sua bagagem emocional. Você não vê, mas carrega ela para todo lugar. No trabalho, nos relacionamentos, nos objetivos, nos medos. E quanto mais pesada ela fica, mais difícil a vida parece. Você não entende por que está exausto, porque tudo está fora do lugar. Até que um dia, a bagagem rasga e tudo que você guardou começa a transbordar. Raiva que achou que tinha enterrado, vergonha que tentou esquecer, desejos nunca admitidos. O insight de Jung é simples, mas profundo. As partes de nós que exilamos não desaparecem. Elas apodrecem, esperam uma chance de emergir, e quando surgem, não pedem licença. Aparecem em pesadelos, decisões impulsivas, ataques de pânico, entorpecimento emocional. A sombra é como uma criança negligenciada. Ela não quer destruir sua vida, só quer a atenção. E aqui está o paradoxo. O que você teme na sombra não é só sua escuridão. É sua luz, sua criatividade, confiança, desejo, até alegria. Muitas vezes também foram envergonhadas. Disseram para você diminuir o tom, ser realista, não exagerar. Então, você enterrou sua ousadia junto com suas feridas. Você não escondeu só a dor, escondeu seu potencial. E agora, esse potencial está batendo a porta. Não para te assustar, mas para ser libertado. Vamos falar da Emily. Por fora, ela faz tudo certo. Tem emprego estável, um bom relacionamento, até um app de meditação no celular. Mas por dentro, sente que está se afogando. Todo elogio parece falso. Todo erro parece catastrófico. Ela duvida de tudo que fala. E às vezes, do nada,
sente uma culpa que não sabe explicar. Ela acha que é só estresse. Mas quando começa a terapia, algo estranho acontece. Ela começa a se lembrar. Momentos da infância. Quando ouviu que era demais. Muito barulhenta. Muito dramática. Muito emotiva. Então ela aprendeu a se diminuir. Enterrou sua ousadia, sua raiva, seu luto. Virou o que todos precisavam que ela fosse. Gentil, quieta, agradável. Mas aquela parte dela, selvagem, expressiva, autêntica, não morreu. Virou sombra. E agora aparece como ansiedade. Porque não importa o quanto ela tente ser perfeita, esse eu escondido quer ser visto. Agora pense no Marcos. Bem-sucedido, inteligente, racional. Mas toda vez que desacelera, sente um vazio. Se distrai com trabalho, Netflix, café, qualquer coisa para fugir do silêncio. O que tem no silêncio? Uma infância escondendo a tristeza atrás de piadas. Pais que diziam que homem de verdade não chora. Então ele aprendeu a se anestesiar. E agora, as partes dele que sentem tristeza, sensibilidade, vulnerabilidade foram trancadas. Mas não desapareceram. Sussurram no silêncio. Explodem em momentos que ele não controla. Aparecem nos relacionamentos onde se sente distante. Nas amizades onde não consegue se abrir. Nos sonhos, quando a máscara cai. Essas não são só histórias, são padrões. Talvez você viva isso também. Disseram quem você devia ser e quem não podia ser. Você aprendeu a sobreviver silenciando partes de si. E agora, essas partes silenciadas falam através da ansiedade. A culpa que você não entende. A tristeza sem motivo. A raiva que te assusta. O medo de ser desmascarado. E se você não for quebrado? E se estiver só cheio de verdades não ditas? E se a ansiedade não for uma falha da sua mente, mas o seu próprio ser tentando voltar para casa? As histórias que carregamos não somem quando ignoradas. Elas ecoam, até que a gente escute. Vamos mais fundo. E se justamente aquilo de que você foge, culpa, vergonha, raiva, for o que te mantém preso? E se sua ansiedade não for aleatória, mas um alerta vindo de uma parte sua que você nunca ousou conhecer? Pense nisso. Você diz, não sei por que me sinto assim. Mas talvez saiba. Talvez esteja carregando o peso de anos de silêncio. Das vezes que engoliu sua verdade. Das vezes que sorriu querendo gritar. Das vezes que disse sim quando todo o seu corpo implorava para dizer não. E cada momento desses deixou uma cicatriz. Pequenas traições de si mesmo. E essas traições acumulam. Você começa a viver uma vida que parece boa por fora, mas vazia por dentro. E a ansiedade vira o sinal de que algo essencial foi perdido. Você, sua verdade, sua voz, seu fogo. Aprendemos a temer nossa escuridão, esconder nossas bagunças, mostrar só a versão polida para a sociedade. Mas Jung nos ensinou isso. O mais assustador é aceitar a si mesmo completamente. Porque aceitar a si mesmo, não só as partes filtradas, mas as brutas, sem edição, é encarar a sombra. Ficar diante dos seus medos mais antigos, feridas mais profundas, e dizer, eu vejo você. É assustador, mas é o começo da liberdade. Porque enquanto você não enfrenta sua sombra, ela te controla. Silenciosamente, invisivelmente, através de sabotagem, fuga, vícios, perfeccionismo, pensamentos repetitivos. Você tenta fugir da sensação de não ser suficiente, não ser amável, não estar seguro. Mas esse sentimento não vem do mundo. Vem da parte de você que você exilou faz tempo. Ela sussurra através da ansiedade, da hesitação,
do medo de ser realmente conhecido. Porque se alguém visse tudo de você, ficaria? E você ficaria. Então aqui vai a pergunta. Você está pronto para parar de correr? Para parar de fingir? Para parar de se editar só para sobreviver? Porque a ansiedade não vem só do medo de fracassar. Vem do medo de ser visto, por inteiro, profundamente, honestamente. E esse medo é sua sombra batendo a porta. Então, como encarar algo que você passou a vida toda evitando? Como conhecer sua sombra sem se perder nela? Carl Jung não só diagnosticou o problema, ele nos deixou ferramentas para transformação. E tudo começa assim. Repare nos seus gatilhos emocionais. O que faz você exagerar? O que te constrange? Quais características nos outros te irritam ou incomodam sem motivo? Jung chamou isso de projeção, quando vemos nos outros o que negamos em nós mesmos. Esse julgamento talvez não seja sobre eles, mas um espelho. Preste atenção nos seus sonhos, fantasias e pensamentos recorrentes. Seu inconsciente fala por símbolos. Se você sempre sonha que está sendo perseguido, silenciado, perdido, não é aleatório. São mensagens da sombra. Comece a anotar. Procure padrões. Pergunte: que parte de mim está falando? Pratique a honestidade radical consigo mesmo. O trabalho com a sombra começa quando você para de mentir para si mesmo. Admita sua inveja, seus medos, seus desejos secretos. Não precisa agir sobre eles, mas precisa reconhecê-los. Porque o que você reprime te controla. O que aceita te transforma. Reserve um tempo para refletir. Diminua o barulho. Não para sempre, só o suficiente para se ouvir. Escrever, caminhar, terapia. O silêncio não é só paz, é revelação. Pergunte a si mesmo: que parte de mim eu escondo dos outros? O que disseram que eu não deveria ser? Quando eu me sinto mais falso, o que eu diria se não tivesse medo? Não faça isso sozinho. Trabalho de sombra é trabalho profundo e pode assustar. Ter um guia, terapeuta, grupo de apoio, amigo de confiança, faz diferença entre insight e sobrecarga. Não existe medalha de ouro para quem faz isso sozinho. Cura não é competição, é colaboração. Porque enfrentar a sombra não é perfeição, é integração. É dizer: sim, isso também faz parte de mim. E pouco a pouco voltar a ser inteiro. Porque é verdade. Sua ansiedade não é inimiga. É sua sombra implorando para ser vista. Se você chegou até aqui, respira fundo. O que conversamos hoje não é leve. É o tipo de verdade que mexe lá no fundo, que faz você parar e pensar: será que vivi com um estranho dentro de mim? A boa notícia? Esse estranho não quer te machucar. Ele quer te curar. Sua ansiedade, o coração disparado, o peito apertado, os pensamentos em espiral. Não é só caos, é comunicação. É sua sombra batendo, de leve no começo, depois mais forte, até você abrir a porta. Não para te destruir, mas para te trazer de volta para si mesmo. Você não precisa mergulhar na escuridão de uma vez. Não precisa ter todas as respostas. O caminho para a inteireza não é rápido, nem fácil, nem sempre bonito. Mas vale a pena. Porque cada parte de você, as que você se orgulha e as que escondeu, merece ser vista. Esse é o paradoxo. O que você mais teme é justamente o que mais precisa. Sua sombra não te faz ruim, te faz humano. E ao abraçá-la, você deixa de ser só um fragmento e começa a ser inteiro, enraizado, real. A sombra pode parecer escura, mas ela carrega sua luz também, sua profundidade, sua força, sua verdade. Se você já se sentiu quebrado, ansioso, envergonhado, saiba disso. Você não está sozinho.
Esse é o caminho de muita gente, percorrido em silêncio. E se esse vídeo fez algo mudar aí dentro, comenta aqui embaixo. Compartilhe sua experiência. Você já viu sua sombra agir por trás da sua ansiedade? E se está pronto para começar essa jornada, digite nos comentários. O trabalho com a sombra começa hoje. Que seja seu primeiro passo, seu primeiro sim para si mesmo. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe. Porque alguém que você conhece também carrega uma sombra, quieta, dolorida, invisível. Essa pessoa pode precisar disso. E se quiser mais conteúdos assim, psicologia, filosofia, os mistérios da mente humana, se inscreva no canal. Ative as notificações. Isso é só o começo. Porque aqui, no Paradoxo Humano, a gente não foge do escuro. A gente atravessa ele, juntos.